Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio de Nas Estrelas com Bênçãos, na reta final, né? Como eu já tinha falado em outro podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui a segunda pessoa com o winner da temporada, né? E o 12º eliminado, que é o Tadeu. E aí, Tadeu, tudo bem? Quanto tempo? Tô bem, e você, Benzos? Tô bem também. Quanto tempo de você fora dos realities? Voltando, né? Deu uma pausa, né? Precisava dar uma pausa para focar algumas coisas aqui, de trabalho, estudo, essas coisas. Nesse tempo aí que você ficou longe, você ficou sem jogar em nenhum lugar? Sem jogar em nenhum lugar, só Caraca, trabalhando mesmo. só na labuta. E aí, quando você foi chamado, você aceitou assim de primeira? Como é que foi esse convite? Confesso que quando eu fiquei sabendo que você ia participar, eu fiquei chocada. A princípio, eu não ia aceitar, porque realmente, né, eu sou uma pessoa que tô trabalhando demais, então eu não tenho muito tempo. Mas eu quis voltar um pouco, né, acho que estava na hora de dar uma jogadinha de novo, dar uma desestressada, né, mudar um pouco o tirar um pouco, né, dessas vida corridas só de trabalho e se divertir um pouco. É, desestressar ou estressar com outra coisa, né? Dependendo. Às É, deu vezes, bastante estresse. às vezes estressa bastante também. É verdade. Mas também o pessoal, assim, do Realityverse foi crescendo, né? Que você participou lá do Summer 1, e aí depois você deu essa pausa, e aí depois do Summer 1, muitos realities aconteceram, pessoas novas chegaram, né? Tanto que o cast, acho que você não conhecia todas as pessoas, né? Não conhecia quase ninguém, na verdade, né, eu não É, sabia o né? que poderia me esperar no no jogo. Pois é, então, você chegou num cenário ali que você conhecia o pessoal da primeira temporada ali, né? Que tinha, né, esse vínculo, só que da segunda em diante o pessoal continuou jogando, participando ali de outras coisas, então você chegou meio que quando todo mundo falava com todo mundo e você falava com uma parte limitada da galera, né? Sim, que tanto que foi o que acabou norteando um pouco o meu jogo, né, porque como eu não conhecia ninguém, quem me acolheu, eu fui até até quando deu. Aham. E era isso que eu queria falar mesmo, que mesmo você chegando lá sem conhecer todo mundo, o seu social foi uma coisa que todo mundo estava falando, porque ao que parecia, né, todas as pessoas que saíam, você tinha uma boa relação, ninguém tinha uma, como chama, uma inimizade com você, assim, você conseguiu ficar bem com todo mundo, né? Consegui ficar bem com todo mundo, acho que com algumas pessoas da minha própria aliança, talvez deu algum ruído de comunicação, mas é que é isso, né, eu sou uma pessoa boa no social, eu sei comunicar bem, né, então eu utilizo isso muito a meu favor. E aproveitei que eu não fui tão bem nas provas, então deu para fazer esse jogo, né, mais para o social. Pois é, nas provas você tava ali meio capenguinha, né, dessa vez. Nossa senhora, eu estava muito mal. Na primeira prova eu já falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?". Foi a ferrugem desse tempo? Foi a ferrugem? Foi a idade? Foi o quê? Eu acho que juntou tudo, né, um pouco da idade, um pouco da ferrugem, né, não estava jogando, né, fazendo esse tipo de atividades, então para eu entrar Aham. no eixo demorou um pouquinho. É, pois é, acho que foi o Juan que comentou, assim, que você, ainda mais com um tanto de gente ali que era muito boa, né? E aí acho que foi ele que comentou que por você ter ficado esse tempo sem jogar, e enquanto o outro pessoal estava sempre participando de reality, então querendo ou não, eles estavam treinando, né? Treinando sem querer treinar, mas fazendo as coisas muitas vezes. E aí, então, você já chega nesse cenário que é um All-Star, né? Um All-Star, você espera que todo mundo seja bom nas provas. É, exato. Eu acabei me lascando nessa, né, porque eu não estava tão bem nas provas, acho que a parte que ainda
continuou, né? Justamente é uma questão do social, a questão da estratégia, né? Parece que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei o que eu tô fazendo, né? No fundo, eu sei o que eu tô fazendo. Deixa eles pensarem que você não sabe, né? Exato. Tanto é que fiquei muito tempo, né? Eu sei que deixaram, mas assim, foi porque também meu social é bom, porque senão as pessoas, se elas tivessem um pouco de ranço de mim ou qualquer coisa do tipo, provavelmente eu seria eliminado logo cedo, né? Então, usei muito a meu favor, fiz muitos papos e muitas conversas fora da minha aliança, sem eles saberem, né? Eles estão sabendo agora, mas é o que eu faço, né? Uma vez rata, sempre rata, né? Então, querendo ou não, eu sou uma rata. Eu tenho uma mentalidade de rata. Foi batizada lá em 2021 como rata e para sempre será. Exatamente. Mesmo tendo ali um pouco se infiltrado, ratas que se colocam nos lugares, né? O que mais rata do que estar nos lugares? Então, passou ali por Burundi um pouquinho. Exatamente. Né, acho que o Como que principal foi? foi isso, né? Para mim, foi um pouco. Eu não esperava que a Burundi ia me colocar na aliança ou ia me aceitar de braços abertos, como aceitaram. Mas eu acho que dentro do meu jogo, que é mais social mesmo, mais de comunicação, os movimentos tinham que ser um pouquinho mais bem pensados, né? Vários movimentos ali não era muito pensado, era mais seguir com a maioria, seguir com tipo, estamos em vantagem, né? O que também é um erro, porque a gente acaba subestimando o adversário, né? E para a gente não Uhum, subestimar, a gente precisa ser inteligente. Então, sim. twists, que foi o que a maioria fez com que a gente saísse, né, das nossas fosse eliminado, né, da nossa aliança. Se a gente Uhum. tivesse pensado talvez de formas diferentes, a gente conseguiria durar mais, né? E é um ponto que eu bati muito na tecla, principalmente com pessoas que mais eu conheço próximo, né? O Juan, o pessoal, quando a gente estava jogando, né, no privado, eu falava mais com eles e eu trazia muito disso, do que eu sentia falta da gente pensar antes de agir. A gente tem tempo para Aham. pensar, né? A gente tem tempo de discutir. A gente poderia ter pensado de formas diferentes para a gente poder realmente mudar cenários, né? E a gente não estava fazendo meio que isso. A gente estava meio que, vamos votar só nos que são contra, vamos votar só nas pessoas que estão, né, fora da aliança. Só que isso é bom até um certo tempo, né? Depois a gente precisa começar a ser inteligente nas nossas ações, senão a gente se perde aí no meio fio, né? Que é muita coisa para a gente pensar. Sim. E você diz isso de pensar na eliminação ou até em coisas antes, tipo, quem tirar na prova de afinidade, que horas tirar na prova de afinidade, maneiras de fazer a prova de habilidade, de que forma você fala isso de planejamento, assim? Eu acho que num contexto geral, né? Muita gente ali acabou criando uma inimizade ou deixou de fazer um social, deixou de se comunicar. E mesmo que você faça um social, você não precisa fazer um social prometendo coisas. Você pode ser só uma pessoa mais simpática, né? Que está ali disponível. Né? Obviamente que para fazer isso tem que ser esperto, né? Você não pode dar na cara que você está fazendo esse tipo de jogo, né? Uhum, Mas para poder entender quais que são os movimentos também do outro lado, porque muitos dos movimentos do outro lado a gente podia pensar em como quebrar esse movimento, né? Como fazer uma estratégia para poder conseguir tirar alguém que está sendo, que vai acabar removendo a outra pessoa da aliança, que foi, acho que, muitos dos movimentos que acabou acontecendo, mas para agora, né? A gente teve twist, Juan acabou saindo por movimentos incorretos, né? Eu não acho que é uhum, por uma falta de habilidade da parte do Juan, né? Obviamente que a habilidade em si, né? Ele não ficou em último, ele ficou em penúltimo. aham. Mas que ele conseguisse, na de afinidade, ter seguido, por exemplo, o movimento que ele tinha alinhado, isso poderia dar uma chance, né? A gente não sabe o que aconteceria, mas poderia dar uma chance do Juan ficar por mais tempo, né? Então, todos os combinados que aconteciam na aliança, muitas vezes ali tinha gente que não fazia o acordo e
quando eu fiz esse movimento, que foi justamente uma forma da gente conseguir ter uma oportunidade, né, de duas pessoas do nosso lado. Por quê? Era uma twist, então tinha Uhum. que ter sido pensado, né? Porque se a gente está em desvantagem numa prova de habilidade, aconteceu o cenário que aconteceu. Ficou Sim. empatado. E empate, a gente sabe que aí é pela sorte, né? Então, o Ryan, ele foi eliminado dessa forma. A gente poderia ter pensado de uma forma diferente. Se tivesse duas da nossa aliança, a gente teria uma chance. Porque aí, na prova de habilidade, a gente conseguia tirar a pessoa certa que a gente queria eliminar. E aí, não é pensar, né, do tipo, vamos colocar o mais fraco de provas, ou vamos colocar uma pessoa que não vai bem em prova. Vamos colocar a pessoa que a gente quer eliminar. Uhum. Porque aí sim a gente conseguiria movimentar o jogo, mudar um pouco o cenário. Então eu fiz um movimento contra a aliança. Eu votei no Sim. Santi, né? Eu tinha motivos, mas ao mesmo tempo, até conversei com ele no privado sobre isso, né? Eu queria fazer esse movimento para dar uma oportunidade de a gente ter dois do nosso lado e a gente conseguir mudar esse cenário. Né? Já que o Juan saiu, eu falei, não, eu preciso então tentar garantir aqui, pelo menos a permanência de mais pessoas da aliança. Então, eu fiz um movimento sem falar realmente com o pessoal da aliança, porque eu sou uma Uhum. rata, então eu vou agir com o que o meu coração disser, né? E para mim, ia ser um cenário melhor, ia ser um cenário mais estratégico, né? Eu nem quis conversar com o pessoal lá, porque na hora quando lançou a twist, já tinha definido o que eles iam fazer, da forma como eles iam seguir, e aquilo para mim não funciona, né? No meu jogo que é mais social, a gente precisa ser esperto nos movimentos. Né? O do Juan, por exemplo, eu acabei me queimando com o Chris por uns minutinhos, mas é por quê? Porque eu tive que votar nele, né? E na ordem, o Ryan tinha que ter votado no Chris, porque aí sim eu não me queimaria, a gente conseguiria seguir ali com o planejado, com o planejamento, com a ideia, com a estratégia, só que não, né? Teve um movimento incorreto que acabou levando um dos nossos. Não sei se travou ou se você parou de falar mesmo. Agora parei. Ah, tá. É que você estava indo, aí do nada parou. Mas entendi o que você quis dizer e realmente foi. E isso de levar mais pessoas da aliança foi justamente o que aconteceu com o Ryan, só que ao contrário, né? Porque ele foi com a Gabi e com o Thomas, e o Ryan é muito bom de prova. Só que nem assim foi o suficiente, né? Até Sim, porque a prova de habilidade depois foi um sliding puzzle. E o Ryan, depois no podcast, falou que ele tem muita dificuldade com puzzle em geral, né? E o sliding puzzle é ainda mais difícil. Então, ele foi muito bem na prova de conhecimento. Na prova de afinidade, a gente estava fazendo diferente lá. Acho que você chegou a fazer essa no Summer Camp 1, não lembro. Mas em vez de eliminar a pessoa de vez, ia eliminando vidas. sim. Ia tirando vidas. Então, a Gabi e o Thomas, os dois tinham 3 vidas para tirar. E ele sozinho tinha 6. Então, seria assim. Ele seria o sobrenatural se ele conseguisse tirar 6 vidas dos dois. Ou então, 3 vidas só de um que seja. Ele sozinho contra os dois ia ser muito difícil para ele, tanto que não deu certo. Ele Exato. conseguiu, ele conseguiu tirar uma vida ou outra do Thomas, da Gabi ali, só que eram 2 contra 1. Então, entendi perfeitamente o que você quis dizer, né? Jogar outra pessoa. Então, se fosse um cenário que tivesse, sei lá, Ryan, Santi e Thomas, muito provavelmente o Thomas seria eliminado, porque o Santi é muito bom de prova também, sliding puzzle ele é muito bom, e seriam 2 contra 1, né? Da mesma forma, só que invertido. Entendi isso que você quis dizer. Então, você meio que não concordou com a estratégia que estavam seguindo e você tentou ali dar uma remediada. Exatamente. Eu tentei ir com o que eu costumo fazer, né? Pensar. Então eu falei, pera, a gente tá em desvantagem se a gente mandar dois do nosso lado. Porque aí, se chegar num cenário, né? Se a gente chegasse equilibrado em habilidade, só dos nossos com uma pontuação alta e o deles com uma pontuação baixa, era só se garantir na habilidade. Era uma prova para se Uhum, garantir. sim. Agora não. A gente estava num cenário em que empatou, né? Ficou totalmente empatado. A Gabi, né, que falam que ela é um pouco mais fraca em provas, eu discordo totalmente. A Gabi, ela é fora da curva. Ela consegue
alcançar bons resultados em prova, ela consegue alcançar bons resultados nas atividades, né, em geral. E o Thomas, quando ele tá com raiva, ele joga melhor ainda. Então, ele ficou com raiva, porque ele se sentiu o quê ali? Né? É como se a gente tivesse falado, tá já garantido o nosso game. Né? Uhum. Ele já tá tudo certo, vai dar tudo certo. É como se a gente tivesse, tipo, 100% pensado que o jogo estava ganho porque a gente estava, né, que o Thomas, Gabi são fracos em provas. E não é, Uhum. né? A gente viu perfeitamente a realidade nisso. E tanto não é que a Gabi ganhou a medalha de honra ao mérito como a pessoa com mais pontuação, né, dentre todos. Ela ficou 3 pontos acima do Christian, que eu acho que o Christian é uma pessoa que todo mundo fala, né, que é muito boa em prova e tal. E a Gabi, mesmo assim, conseguiu ficar 3 pontos acima dele, estando em primeiro lugar no ranking. Claro que foi porque o Lua saiu, o Lua estava disparado, né? Mas mesmo assim, trabalhamos com o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a Gabi já está no final pelo desempenho dela nas provas. Exatamente, né? Então, eu não subestimo ninguém. Eu não acredito que a gente tinha o game, né, ganho já. A gente não estava com o jogo ganho. A gente podia estar com uma vantagem legal, assim, né, em questão de pessoas. Só que, rapidamente, em uma única twist, a gente perdeu 2 pessoas do nosso lado, né? 3, Sim. contando com o Juan no dia anterior. Então, os nossos movimentos, eles não foram bem pensados. Já do outro lado, os papos que eu tive, por exemplo, com o Rico, com o Thomas, com o Cris, porque eu tinha papos com eles recorrentes, né, de pensamento, estratégias. Eu e o Thomas, inclusive, a gente tinha um podcast à noite que a gente trocava altos papos para poder falar sobre estratégias. Algumas mentiras faladas de ambos os lados? Claro, que eu conheço o Com Thomas. certeza. Sei que ele é uma rata também, né? Algumas verdades, algumas mentiras. Verdades que eu sei que não impactam diretamente no meu jogo ou no jogo dos meus aliados, eu utilizava. Agora, vantagens em que, né, coisas que eu poderia falar e que poderiam atrapalhar, isso não era dito. Mesma coisa do lado do Thomas, né? Tinha coisa assim que a gente falava que poderia gerar um certo impacto em ambos os jogos, talvez. Mas é assim, né? Um jogo social a gente precisa ter a confiança. Então, se eu tenho confiança no Thomas, se eu sei o que ele está me trazendo, aquilo pode movimentar, pode dar um resultado positivo, eu vou utilizar. Né? Afinal, se eu não utilizo isso ao meu favor, como é que eu vou conseguir chegar no resultado que eu esperado, né? De ganhar o jogo. Sim, e ainda com consciência de que o que ele tá falando, igual você falou, né, que tinha muita mentira, com certeza. Então, com esse filtro, essa consciência de pensar até que ponto, até onde eu vou acreditar nele, o que eu vou, né, levar pra frente, o que não vou. Exato, né? Tipo, queremos eliminar tal pessoa. Geralmente eu avisava na aliança, falava, galera, ó, fulano, fica esperto aí, porque hoje é você que eles estão com foco, né? E o foco deles foi muito mais direcionado, eles foram muito mais inteligentes na forma como eles agiram, porque eles olharam questões de pontuação. Então, quem estava melhor de pontuação era quem eles estavam eliminando. A gente não Sim. estava fazendo isso. A gente estava, quem caiu, caiu. Não, não pode ser assim. A gente precisa pensar em como que a gente vai organizar isso, né? Porque, afinal, é um jogo, mas é um jogo de estratégia, é um jogo de social, então a gente precisa equilibrar muito essas pontinhas, né? Não é só ou uma coisa ou só outra coisa. Na verdade, é tudo. Se a gente não tem um social, a gente se lasca, porque aí chega numa hora de uma eliminação, a pessoa ela vai lembrar, não tive um social com essa pessoa, não conversei com ela, né? Não tenho um contato próximo, então ela não vai te defender, ela não vai proteger. Né? Agora, se você já tem um social, se você já tem um contato, dá para mudar um pouco esse cenário, né? Na sorte, né? Vai depender das outras pessoas, vai depender também do que as pessoas estão lendo, né, sobre isso. Mas melhora um pouco o nosso cenário. Tanto é que eu fiquei tanto tempo aí, né? Foi um pouco da minha estratégia? Foi um pouco da minha estratégia, né? Assim que eu entrei no game, eu falei pro Henrique e pro Di, eu falei, Di, Henrico, eu vou ir mal na provas, tentar ir mal, né? Mas eu acabei indo mal sem tentando ir bem. Mas no fim cumpriu o que prometeu, né? Cumpriu o que eu prometi. Foi mal, só que não foi de propósito.
Não foi de propósito, mas acabou indo do jeito que, né, não era o que eu esperava, não era o que eu esperava. Eu esperava ir um pouco melhor nas provas, mas eu não fui, então deu para eu seguir o jogo que eu tinha desenhado, né, de ir mais para o social. E para isso acontecer, né, para o jogo social funcionar, eu não posso me comprometer com nenhum dos lados, né? Então, os meus movimentos, eles não poderiam ser movimentos de me queimar. Tinha que ser Uhum. movimentos ali, às vezes, sei lá, não contar com o voto meu, mas todo mundo que caiu comigo acabou sendo eliminado do outro lado. Então, tá tudo Aham. certo. Né? Então, por um lado, meu social foi bom, porque eu consegui me garantir ficar até um determinado tempo. Sempre quando eu entrava em detenção, eu já ia conversar com as pessoas, já ia conversar com as pessoas que eu tenho troca, com as pessoas que eu estava fazendo social, né, para mudar um pouco o cenário, tipo, dar uma chance para mim. Quem sabe eu Uhum. conseguiria, né? E deu certo. Eles Aham, começaram deu a muito deixar as certo. pessoas mais fortes, né? E isso aconteceu no meu primeiro summer. As pessoas sempre tiravam os mais fortes, né? Eu acabei caindo no mesmo número de detenção que eu caí no outro. Então tá... o jogo praticamente foi a mesma coisa. A única diferença é que eu não consegui reverter o cenário, né? Porque aí no Uhum. Summer 1 eu comecei a ir muito bem nas provas e comecei a ultrapassar as pessoas. Sim. E eu ia tentar a mesma coisa, né? Mas não deu certo. O Duck, no podcast dele, ele tinha até colocado essa possibilidade. Ele falou, às vezes é uma estratégia do Tadeu estar indo, porque o Duck ele saiu até no começo, né? Às vezes é uma estratégia do Tadeu tá nesse começo indo meio mal, e aí depois, quando estiver afunilando, ele dá um gás e ele só sobe. Aí eu fiquei, será? Era a ideia, tá? Bem sincero, era o plano, né? Ir mal no começo, depois melhorando, né? Tanto é que eu comecei a dar um gásinho maior assim nas provas, né? Só que começou minha vida também, né? A vida privada começou também a afetar muito, né? Eu estava Uhum, trabalhando e respondendo provas, trabalhando e fazendo social ao mesmo tempo, né? uhum. E aí é muita coisa para administrar ao mesmo tempo e não rola, né? Chega uma hora que não dá para É. equilibrar E os você, pratinhos. e você acabou administrando bem isso, né? Porque, como você falou, você trabalha muito, você trabalha. Então, tipo, você estava fazendo prova e trabalhando, significa que 9 horas da noite você estava trabalhando. Então, você conseguiu administrar bem até de conversar com um tanto de gente, né? Uma frequência. Numa frequência boa para ter né, uma relação com eles, porque um monte de gente falou, ai, conversava com o Tadeu sobre design, conversava sobre trabalho, conversava sobre vida, não sei o quê. Então você até que conseguiu administrar bastante isso, a vida do Tadeu, né? E a vida da Rata. Exatamente, eu consegui administrar bem, né? Tinha dias que, por exemplo, tô no jogo, tô vendo que o Thomas tem algo para me contar, ou então que Cris tem algo para me contar, ou até mesmo o Rico, né? Às vezes a gente também conversava um pouquinho sobre qual era o movimento que ele estava pensando, né? Muito, e ele é um bom jogador, né? O Rico ele tem uma mentalidade muito boa de jogador, ele sabe os movimentos que ele está fazendo. Né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele não está aí só de brincadeira, né? Uhum. Mas o que eu fazia? No final do dia, eu me dava uma apertadinha, eu deixava ali um pouquinho das coisas do meu trabalho de lado, depois eu fazia, né? De madrugada eu fazia, parava de trabalhar às 3 horas da manhã, mas rolava, né? Misericórdia. Aí eu trocava um pouco de papo com o Thomas, né? Tanto é que, assim, eu descobri que o Ryan já estava na aliança há muito tempo, muito antes, né? Eu sabia o que estava rolando, eu sabia o que eles estavam conversando, tanto do lado do Ryan como do lado também deles. Sabia que eles não estavam caindo na comunicação do Ryan. Isso é algo que eu não abri para Uhum. ele, porque eu acho que não ia afetar meu jogo pessoal e, né, e o meu F2, que era eu e o Juan. Então, quem tinha mais informações era eu e o Juan. Passava para o Juan, explicava as coisas, como é que estavam caminhando. Por quê? Porque poderia afetar diretamente o meu jogo, isso. Né? Se os meninos ali desconfiassem do Ryan, se os meninos ali desconfiassem de alguma informação que o Ryan estivesse passando, isso poderia me afetar de alguma forma. Então, Uhum. eu só comuniquei quem realmente fazia parte ali do contato mais próximo, né? Quem que poderia
mudar um pouco o cenário. Então eu dei algumas dicas para o Juan, falei, Juan, vai falar com o Thomas. O Thomas falou que não troca com você e que você não está falando com ele, vai fazer social, né? Uhum. Durou um pouquinho, deu para dar um pouco de resultado? Deu para dar um pouco de resultado por um tempo, né? Mas ele parou de falar, né? E eu entendo a maioria do pessoal que fala, não faço social porque aí na prova de afinidade eu não tenho quem tirar. Existe o social pessoa, o social jogo, e o que eu sempre falei pro pessoal é, gente, se eu puder ajudar vocês em alguma forma, eu vou ajudar. Se eu puder ajudar vocês em algum movimento, eu vou ajudar. Não deu para eu ajudar muito, porque afinal caiu um monte de vezes em detenção. Mas deu para eu continuar falando a mesma coisa. Do tipo, galera, se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Se eu puder estar próximo de vocês, eu vou estar. Né? Tanto é que eu tinha alguns movimentos meio que planejados, que era até de virar no Ryan. Depois que ele tirou o Juan por um movimento incorreto, meu pensamento foi, eu vou tirar o Ryan, porque ele fez um movimento incorreto, tirou meu F2, e eu não tenho um contato tão próximo assim. Né? A gente tinha uma aliança, que era a Star Squad, mas eu acho que quem fazia mais o vínculo ali era o próprio Juan, né? Porque era Juan comigo e Jess com Ryan. Era assim que estava meio que definida a aliança, porque eu sabia que o F2 do Ryan era a Jess. Né? Então, Juan saindo, eu não sou tão importante. E o Ryan também não era tão importante para mim. A Jess, eu confio, eu gosto pra caramba da Jess, acho que a Jess tem uma linguagem, né, de jogo muito boa. Talvez tenha um pouco da minha culpa de não ter ido muito direto na aliança, talvez, mas é que eu não senti abertura, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, será que eu posso falar? E se eu falar e eles olharem com um olhar errado, né? Até conversando com o Santi falou, tipo, a gente ficou muito omisso. E eu também acho que a gente ficou omisso, porque eu podia ter falado mais, eu podia ter trago melhor a minha linha de raciocínio, mas nem pensei, né? Acho que eu tava com tanta coisa na cabeça para poder resolver ao mesmo tempo que eu falei, nem vou perder meu tempo falando aqui com eles. E como você tinha falado antes, eu não sei se eu entendi certo, mas tipo, o que eu entendi é que o ciclo acontecia e as pessoas, eles já tinham tudo resolvido, assim, tipo, não parava para analisar cada movimento. Era tipo, aconteceu isso, então é isso que a gente vai fazer e pronto, já estava ali tudo na mão, automático, Exato. assim. Acabava o jogo de conhecimento, aí eles já faziam uma listagem para poder subir, né, da nossa aliança, quem estava para baixo, o que isso realmente faz sentido, mas eu acho que duas coisas que a gente poderia ter feito de diferente uma, a gente escancarou já desde o início do jogo quem que estava junto com quem, né, a gente não se eliminou, por exemplo, né, e muitas das coisas que a gente fazia quando, no Summer 1, por exemplo, né, da nossa squad de ratas, a gente se eliminava. Por quê? Porque a gente não pode dar na cara. E acho que se dá na cara, a gente mostra nosso jogo inteiro desde o início. E foi o que aconteceu, né? A Buruntas, ela acabou sendo desmascarada muito cedo. A gente podia ter feito um movimento diferente, a gente podia ter se eliminado, a gente podia ter, né, elaborado, tipo, olha, fulano, você está muito mais alto, vamos tirar você, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, a gente não fez isso. A gente foi só, essa é a ordem, esses sobem, esses a gente tira. Né? Só que a gente não pensou, vamos pensar em eliminar quem a gente quer realmente eliminar, quem é bom de jogo, quem é bom de prova. Não, a gente ia meio que na lista, né? Então quem estava embaixo dos inimigos eram os primeiros, quem estava mais alto, aí a gente ia eliminando depois. Só que movimento desses, de, por exemplo, tirar alguém que está mais alto, a gente pode cair e derrubar, né, uma pessoa que está forte. E aí dá mais oportunidade para a gente, dá mais oportunidade da gente conseguir chegar. Né? A ideia deveria ser equilibrar os pratinhos da nossa aliança, claro, mas eliminando com estratégia, tanto do nosso lado como do lado deles. Acho que se a gente fizesse esse movimento, a gente não escancaria, né? Porque a gente se eliminaria. Então, para o nosso adversário, quando a gente se elimina numa prova de afinidade, pode ser um olhar de, poxa, peraí, essa pessoa eliminou a outra. Então, eles não estão juntos. Né? E a gente não fez isso. A gente se salvava, todo mundo da aliança, a gente fazia esse movimento, mas não era um movimento pensado. Né? Era mais uma organização só para poder subir e descer, e é isso.
Sim, até porque ali o Luan ganhava várias provas de conhecimento, né? Então, e não, ele dificilmente foi para detenção. Então, se vez ou outra tirassem ele, o Ryan também ganhava muitas provas, a Jazz era muito boa. Então, se tivesse esse movimento ali, acho que não seria o suficiente para afundar a nível de ir para detenção, né? Mas Exato. em vez de deixar por último, né? Exatamente, né, porque aí a gente não escancararia nosso jogo, a gente não mostraria todos os nossos Aham. movimentos, o que a gente estava fazendo, porque na primeira semana, praticamente, de game, o Thomas já virou para mim e ele falou: "Vocês estão juntos, né?". Eu tentei, assim, esconder o máximo que eu podia com a minha comunicação, só que acabaram vazando, né, a informação. Então, né, pelo menos foi o que o Thomas trouxe para mim, que o Duck vazou essa informação. Então, o fato de vazar a informação já é um ponto, né? Sim. Então, ou vaza, mas vaza com mentira. Tá tudo bem vazar com mentira. Não fala o nome de todo mundo, fala metade, né? Coloca um nome que não tá. Exato, né? Traz uma mentirinha ali, pega alguém que você tem um social legal e combinam junto a estratégia, combinam junto os jogos, né? Então, tipo, ó, vou falar que você tá na aliança, eu sei que você não tá, você tá comigo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Não, acabou que todo mundo ficou sabendo, e aí os movimentos viraram o quê? Todo mundo já tinha ciência do que a gente fazia, quem tava junto, e começaram a tirar a gente, um por um. Ficou mais fácil para eles, né? Exato, porque se eles se mandam bem numa prova de conhecimento, eles mandam bem numa prova de afinidade, eles fazem a mesma coisa que a gente, só que eles faziam com estratégia. Então eles tiravam quem? Não quem estava só na merda, eles tiravam quem estava forte em questões de ranking. Então, essa pessoa está com Sim. ranking muito alto, então ela a gente vai tirar para a gente tentar derrubar. E muitas das vezes que Aham. eles fizeram isso, eles derrubaram. Não era apenas afundar quem já estava, era tirar do pedestal quem estava ali, né? Faz todo Exatamente. sentido. Tô entendendo muito bem agora, tá se esclarecendo muito ali. Tô gostando de ouvir, porque tá fazendo sentido, né? Como eu não tava ali junto das coisas, tá fazendo sentido. E explica bastante, né, a aliança lá ter chegado onde eles chegaram na semifinal com todos, com nenhum oponente, né? São todos deles ali. Exatamente. Por isso que eu falo, assim, o jogo deles foi um jogo muito mais inteligente em vários aspectos, né? Até brinquei, né, ali na minha despedida, que eu poderia ter feito um jogo diferente, ter jogado com outras pessoas. Poderia, porque o Thomas me trouxe essa proposta, né? O Chris me trouxe essa proposta logo no início do jogo. Eu que não quis ir, e eu deixei bem claro para eles. Eu falei, em um momento isso vai acontecer, tá? Eu vou migrar, eu vou sair, eu vou fazer movimento junto com vocês, né? Claro que eu não poderia, por exemplo, tirar a Jazz, que era uma pessoa muito querida para mim, muito, né, de aliada mesmo, de parceira, de fazer as coisas. Mas o Ryan era uma pessoa que ficou muito assim no meu pensamento. Eu falei, será que eu faço isso? Será que eu traio ele, né, junto com o pessoal? Mas eu decidi, né, nesse jogo que eu não ia ser uma rata por completo, eu não ia trair todo mundo, como eu costumo fazer, porque aí vira alvo em mim, né? Então eu tentei agir também com inteligência. Pois é, senão você fica com fama, né, depois. Exato, eu não quero essa fama. Eu deixo essa fama para outras pessoas. E aí você falou da migração que aconteceu ali depois que o Juan saiu. Você viu isso, tipo, porque, deixa eu elaborar, né? Porque teve o movimento do Ryan que, entre aspas, tirou o Juan, né, dessa ordem de eliminação que ele não obedeceu. E aí você ficou chateado com isso depois que o Juan saiu e usou isso como tipo um estopim para você pegar e ir para o outro lado, junto com a falta de organização na votação lá da detenção do Ryan. Foi isso mesmo? Tipo, você pegou o que já estava te incomodando, juntou com essa força de terem basicamente ajudado a eliminar o Juan, que era a sua prioridade, e aí você falou: chega, para mim deu. Basicamente isso, né? E porque, assim, eu entendo uma das frases, por exemplo, do Luan, ou das frases que acabava acontecendo, né, na aliança, né? Até mesmo de falar que eu sou arrastado, ou qualquer coisa do tipo. Mas
A grande realidade é que eu só ia mal nas provas porque eu não conseguia fazer as coisas, né? E eu acho que nesses momentos a gente tem que ajudar nossos aliados, mas a gente também tem que pensar da forma como a gente vai trazer, né? A minha comunicação, ela sempre foi eficaz nesse ponto, porque eu não vou por este caminho. A minha mentalidade é, beleza, pode ter acontecido alguma coisa, a pessoa não foi bem, vamos tentar, né, consertar, vamos tentar mudar esse cenário. Só que quando eu dei 2 pés no peito, falei, gente, tô saindo, tchau, muito obrigado, é isso, obrigado pelo jogo. Eu meio que joguei com o pessoal, mas eu fui mais solo mesmo. Eu falei, acho que nessa reta final, por enquanto eu vou solo, até a Jess sair, né? Porque a Jess era uma pessoa que eu não conseguiria trair, né? Não conseguiria pegar e virar o jogo contra ela, porque ela nunca me deu motivos para isso. Né? E até mesmo quando eles falaram para votar na Gabi, eu não queria votar na Gabi porque a Gabi também não era uma pessoa que para mim é problema. Né? O cenário não era esse o cenário que eu imaginava, não era o cenário que eu queria. Né? Não era a pessoa que eu queria votar. Eu imaginei que eles iam escolher uma única pessoa que eles queriam eliminar e seguir, né, com essa pessoa. Mas não foi isso. Foi tipo, vamos eliminar os piores de prova e é isso. E aí, para mim, não é meio que uma estratégia. Né? E eu gosto de jogar com estratégia. Eu tenho um social, mas eu gosto de jogar com pensamento. Entendi. Aí eu dei 2 pés no peito e falei, gente, tchau, tô indo embora. Mas pelo menos você se justificou, né? Avisou que estava saindo e não só meteu o louco ainda ali no meio, né? Justamente por conta disso, né? Eu não queria ser aquela pessoa do Summer 1, por exemplo, que traí todo mundo, que causei, que meti o louco, né? Queria tentar uma nova pessoa, né? Uma reformulação. Uma configuração diferente. Exato. Bom, temos aqui diversas perguntas, muitas perguntas. Vou até carregar aqui para atualizar direitinho. Muitas perguntas. Acho que foi a pessoa que mais recebeu perguntas até agora. Vamos lá, começando Sinal de que as pessoas gostaram de mim, né, Benços? Nossa, tem uma pergunta imensa aqui também. Daqui a pouco eu chego nela. Eu acho que as pessoas foram ouvindo os outros podcasts, porque eu tinha entrado outro dia, tinha menos. E aí, depois que saíram os outros podcasts, que cresceu esse tanto. Acho que eles foram ouvindo seu nome sendo mencionado e mandando. Ai, meu Deus. Começando do começo. Falando sobre hats, você acha que Jazz e o Ryan substituíram a Jana e o Mowgli nesse quesito? Ai, pergunta boa, mas eu acho que não. Ninguém substitui Jana e Mowgli. Ninguém substitui Jana e Mowgli. Acho que a primeira configuração de ratas funcionava por N fatores. Né? A gente realmente se ajudava em provas. A gente pegava e falava, tipo, não, vamos fazer o seguinte. Vamos ajudar um primeiro a chegar em primeiro lugar. Então, começava o jogo, começava a prova de conhecimento, era nós 3 pesquisando para uma pessoa. Aí, quando essa pessoa saía, a gente seguia o mesmo plano. Por quê? 3 pessoas pesquisando ao mesmo tempo, 3 pessoas dando uma resposta, a gente conseguia com uma agilidade boa, né? De, não, vamos responder aqui, já ganhamos ponto. A gente conseguia, né, se manter bem ali. E mesmo que eu caí várias vezes no Summer 1, eles também tinham um social bom. Eles também tinham, né, ali essa parte de comunicação, de falar com as pessoas, de tentar reverter os cenários. E isso fez com que a gente conseguiu durar muito tempo. Né? A gente era rata de verdade. A gente falava mentira para o nosso aliado, a gente falava mentira para as pessoas que estavam próximas da gente. Né? E a Jazz é muito coração, né? Então ela também não conseguiria fazer esse processo. E o Ryan, eu acho, assim, que ele não conseguiu enganar o Chris, enganar o Thomas do jeito que deveria, né? Tem que saber falar com ratas. E o Thomas, por exemplo, é uma rata completa. O Chris, ele não é uma rata, mas ele também é uma rata. Ele é uma rata boa de social, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, faltou. Para substituir, faltou. Faltou um pouquinho de arroz e feijão ali.
Faltou um pouquinho de arroz e feijão, né? Até que, assim, o Rael, muitas vezes você perguntava, eu não consigo fazer este jogo que você faz, né? Só que o que eu fazia era basicamente você fazer um social docinho, né? Sem ter problema, sem me comprometer com ninguém. Afinal, eu já estava indo mal mesmo, então melhor coisa é eu continuar meu social, melhor coisa é eu manter, né, essa conversa. E eu gosto de jogar com o Chris, eu gosto de jogar com o Thomas, né? Eu gosto da ideia deles, assim, no geral. Tanto é que o Thomas não saiu porque eu fui lá na Aliança e falei, galera, não vamos votar no Chris, por favor. Acho que o Chris ainda tem muito pela frente, né? Muito jogo ainda para mostrar, né? Vamos eliminar outra pessoa. Por conta, né, de eu ter falado lá, e aí o Santi ter entrado na roda, todo mundo ter entrado ali no geral, a gente não conseguiu pontos suficientes para eliminar o Chris quando ele caiu logo cedo, né? Eu acho que era muito cedo para o Chris sair, o Chris ainda tinha muito para mostrar. Então, eu usei muito disso, né, da minha relação com os meninos ali, de tentar reverter cenários, para que não acontecesse da forma que eles tinham desenhado. Talvez joguei um pouco contra, mas faz Mas parte, né? o saldo foi positivo. Exatamente. E aí, dentro dessa pergunta ainda, não sei se para você é assim, mas eu conversei com o Santi, que o Santi, né, a gente fala assim, dividindo o mesmo sentimento, que a gente estava junto ali no Burundi, né, então a gente viveu as mesmas emoções. Você estava na mesma temporada, mas com aliança diferente, então era a mesma emoção, mas não era, né? Mas eu conversando com o Santiago, para mim é assim, não, se eu jogasse de novo e tal, com pessoas diferentes, dificilmente. Quer dizer, eu joguei de novo, mas eu não tive uma aliança tão forte quanto tive com o Burundi. E eu tenho, assim, para mim, vai ser muito difícil, se eu jogar de novo, algo superar essa aliança que eu tive. Não sei se você sente isso, mas para mim, qualquer jogo que eu tiver, vai ser muito difícil ter uma aliança assim tão forte, tão tão boa mesmo, tão significante para mim quanto foi lá no Summer 1. Não sei se você tem esse mesmo sentimento. Eu tenho, acho que o mesmo sentimento, e foi um ponto assim, o que eu sinto, né? Quando a gente montou, por exemplo, a aliança que era Burundi contra Ratas, a gente fazia estratégia até não querer mais para dar resultado, né? Uhum. A gente se degladiou de verdade. A gente tinha estratégia dentro do próprio chat do Campers. A gente combinava, tipo, não, agora vamos causar com o Duck para desestabilizar ele e a gente conseguir tirar o patinho. Ou não, vamos brigar agora com essa pessoa. E a gente se unia e brigava juntos, né? E para mim era muito bom isso, porque a gente combinava até mesmo as tretas que a gente queria causar. E isso a gente precisa combinar muitas vezes, né? Desestabilizar uma pessoa de um time pode afetar diretamente numa prova, pode dar um resultado diferente. Então, era um jogo de ratas mesmo, né? Mas era uma aliança que a gente era muito unido. A gente realmente fazia todas as causas, né? Todos os percalços pensados. A gente não só causava por causar, a gente causava, mas causava com consciência, sabendo o que a gente estava fazendo. Então, acho que é Sim. difícil, né? Pensando numa aliança assim, se a Jane e o Mogli tivesse, talvez a gente fundaria novamente a Ratas. Talvez, mas Ia ser babado, hein? Era um jogo que eu ia gostar de ver. a Ratas 2.0. É. Essa aqui, acho que já sei essa resposta, né? Que você acabou falando ao longo do episódio. Mas perguntaram assim: numa detenção hipotética entre Ryan, Chris e Thomas, quem você tiraria? Olha, difícil, mas dependendo, eu acho que eu não iria nem no Chris nem no Thomas, eu tiraria o Ryan. Suspeitei. Eu tiraria o Ryan. Muito porque ele acabava atrapalhando um pouco o meu jogo social, né? Porque ele expunha as coisas, ele trazia as coisas. Então, por exemplo, como que eu fiquei sabendo que a galera começou a desconfiar do Ryan? Porque o Thomas me abriu, né, o jogo.
Imagina que dentro de uma call, ele estava com a gente, depois ele saiu, foi para outra call. Nessa outra call, durante o percurso, ele começou a citar o que estava na aliança. Então, tipo, vamos tirar tal pessoa, vamos fazer tal coisa. Pode ter sido um erro, pode ter sido um erro. Mas ele expôs, né? Então ele já deixou muito claro ali que a galera já sabia o que ele estava junto com a gente também, né? E se você vai fazer um jogo duplo em duas alianças, você precisa ser esperto, né? Você precisa atrair um pouco, sim, a aliança principal, deixa claro isso, tipo, galera, vou ter que dar uma... Se eu acertar, vou ter que tirar vocês, ou erra de propósito, não responde errado, né? Deixa outra pessoa se queimar, não se queime, né? Porque aí você também expõe que você tá com jogo duplo, né? Então, eu tiraria o Ryan, acho que por todos esses fatores, e principalmente porque meu jogo acabou sendo afetado um pouco pelo fato dele não pensar nesses movimentos, né? Nos passos que ele vai dar. Mesmo fazendo um jogo duplo, você tem que ser esperto no que você está fazendo. Tá certo. Agora uma mais bobinha. Pega, casa ou mata. Luan, Duck e Jackson. Quem você pega, quem você casa e quem você mata? Ai, que pergunta. Ai, dos três. Eu gosto dos três. Vai ter que matar um. Ai, meu Deus. Acho que eu pegaria o Duck, casaria com o Jansson, porque eu acho ele muito legal, ele é muito gente boa, ele é muito inteligente, muito bacana, assim, de conversar. E mataria a velha. Mas mataria a velha não porque... não porque eu não gosto, mas mataria a velha porque ele tem namorado, né? Então já vamos matar de vez. Ele tem namorado e ele fica se assanhando pra cima do meu? Interessante. Olha como que é, velha. Você tá sendo descoberta. Você acha que fez um jogo diferente da sua primeira participação? Sim, acho que sim. Né, eu fui muito sincero assim, com a minha aliança desde o início, com a Buruntas. Né? Eu entrei, eu tentei jogar com eles mesmo de verdade, ser fiel aos movimentos, ser fiel às coisas. Né? Quando eu vi que a galera não estava sendo fiel aos movimentos que eles mesmo estavam falando, eu falei, não, então agora, né, dá para eu, em um determinado momento, fazer o movimento que eu fiz, por exemplo, de votar no Santi. Né? Mas eu tentei manter essa parte mais fiel, até mesmo com pessoas que eu não joguei, por exemplo, no Summer 1. Né? Cheguei a jogar no Summer 1, mas traí muito, então... Acho que eu fiz um jogo diferente. Talvez o meu jogo social não mudou, afinal, eu me baseio muito no meu jogo social, né? Eu tenho uma limitação em questões de provas. Melhoro quando eu tô com raiva, melhoro quando eu tô sendo desafiado, melhoro. Mas eu foco muito no meu social, né? Que é a melhor arma que eu tenho. Tá certo. Escolha, Juan ou Thomas? Ai, difícil pergunta também, hein? Acho que em escolha, o Ru. Afinal, o Ru eu sempre joguei junto com ele, eu gosto de jogar com o Juan, né? Ele é o meu F2 na maioria dos jogos, a gente realmente está sempre juntos, né, nessa. O Thomas, eu escolheria jogar juntos de novo. Ele é minha parceira, assim, de crime. Então, o Juan, mas o Juan ganha por pouco. Ganha. Tá, joia. Agora tem uma pergunta longa e um pouquinho... Calma. Vamos com calma, tá? Que ela é longa. Ryan falou que não conseguiria fazer o mesmo jogo que você. Você tinha um bom social. Ele tinha um jogo duplo. Ele diz que saiu da aliança do Thomas e do Chris porque eles foram falsos com ele, o que não é verdade, já que ele foi chutado de lá.
você não acha que o jogo dele foi mais baixo que o seu? Afinal, quem estava em mais de uma aliança era ele, não era? Boa pergunta. Essa aí foi de Mas, alguém de dentro, né? Que sabia muito bem o que estava acontecendo. eu imagino que sim. Bom, eu acho que pensando em palavras, por exemplo, que ele falou, né? Ele falou para mim que ele ficou decepcionado comigo. Uhum. E aí, eu acho assim que o jogo dele foi mais sujo nesse ponto? Talvez sim, porque afinal, né, ele estava numa outra aliança, ele estava conversando com outras pessoas, e se dentro dessa aliança ele se comprometeu a jogar com eles, aí eu acho assim que o jogo dele foi mais sujo nesse ponto, né? E de decepção, eu acho que quem poderia falar que ficou decepcionado fui eu. Afinal, ele tinha chego faz pouco tempo dentro da aliança da Boruntas, dizendo que ele tinha sido chutado, né, e etc. E o fato dele ter chego há pouco tempo, ele tinha que ter seguido o parecer da aliança. Então, se a aliança falou, vamos seguir nessa linha de raciocínio, é nessa linha de raciocínio, porque tem um porquê, né, que essa estratégia foi elaborada. Se a gente tirasse, por exemplo, o Cris antes, o Cris não tinha tirado o Juan. Por quê? Porque o Cris e o Juan, eles tinham uma certa rincha, né? Então, era questão de parar 5 minutos para pensar. Será que eu tiro a Gabi ou será que eu tiro o Cris? Né? Ele poderia tirar o Cris sem problemas. Né? Eu tirei o Cris, mas eu tirei o Cris com dor no coração, porque não era o que eu queria fazer. Eu queria ter tirado outra pessoa. Né? Eu queria ter seguido a ordem que estava lá descrita. Que, se eu não me engano, era o Rico que era para tirar depois, alguma coisa assim. Né? Então, foi um erro, né? E que gera, assim, uma desconfiança. Eu não fico decepcionado com ninguém porque isso é um jogo. Acho que quando a gente joga, a gente tem que jogar com o que a gente tem, né? De armas, de cartas e todas as outras coisas. Mas eu acho, sim, que o jogo dele foi um pouco mais baixo que o meu. Porque o meu foi um social, mas o meu foi social docinho, em que eu não me comprometi com ninguém. Então, por muito tempo, né? Eu soube jogar nesse ponto. Então, se você vai jogar um jogo duplo, tem que fazer um jogo bonito, tem que fazer direito. Né? É saber como falar. Não pode ser com ansiedade, não pode ter esse anseio de falar as coisas só sem pensar. Tem que pensar em cada uma das coisas que a gente vai falar, o quanto que isso vai comprometer, o quanto que isso vai trazer de risco, às vezes, para a nossa aliança. A gente tinha uma aliança separada, que era a Star Squad. Né? Enquanto estava rolando isso, a gente estava na nossa aliança ali e a gente estava ciente do jogo dele, do que ele estava fazendo. Só que eu sempre falava pro Ru no privado, Ru, ele não tá enganando ninguém fazendo isso. Ele não tá enganando. Né? Porque tem que saber enganar. Tem que saber mentir. Você tem que mentir com um sorriso no rosto, fingindo que tá tudo certo. E para jogo, eu minto sem pensar. Porque afinal é um jogo. Né? A gente tá aqui jogando, todo mundo quer chegar na final, todo mundo quer alcançar, né, esses objetivos. Então, quando ele falava o que ele respondia para os meninos, eu falava, gente, ele não tá enganando ninguém, isso vai dar merda. Tipo, ai, tá bom, vamos ver, né? Para você, se você acha que isso aí é um grande mousse. Exatamente. Sobre a aliança tá, vou recapitular aqui. Sobre a aliança que você estava com Ryan, Juan e Jess, sua prioridade era apenas o Juan? Você acredita que se estivesse na final, os 3 aliados votariam em você? Boa. Acredito que não. Pensando em prioridades ali dentro, para mim era a Jazz e o Ru. Muito porque a Jazz, ela nunca me deu nenhum motivo para desconfiar, nenhum motivo para eu poder pensar que, tipo, ela trairia. Tanto é que quando o Ryan saiu, a gente conversou também um pouquinho no PV, né? E ela perguntou se eu tinha ficado chateado com ela, alguma coisa. Eu falei com você não, né? Eu tô mais chateado com o resto da aliança. Você não é meu foco. E todo mundo que eu falei, galera, você não é meu foco, eu cumpri. Eu realmente não foquei na pessoa, porque eu acho que se eu digo algo, eu sigo. Agora, se eu falar,
eu vou tentar, eu vou não sei o quê. Não, eu não tô me comprometendo com nada, tô falando que eu vou tentar. Não significa que, Aham. assim, todos os cenários eu vou proteger aquela pessoa. Não, né, eu e o Cris, a gente fez um combinado muito grande, assim, desde o começo do jogo, tipo: "Amigo, vamos tentar fazer aqui a gente durar", né. E eu tentei o máximo com o meu social, com a minha comunicação, tentando reverter situações dentro da aliança, mesma coisa o Thomas, né, se eu sabia que o Thomas ia ser eliminado logo em seguida, eu já mandava, falava: "Thomas, fique esperto, gato, que, assim, você tem que acertar, vocês têm que acertar, porque senão vocês vão sair". Uhum. E eles, tipo, isso, querendo ou não, é um jogo também, né, Aham. posso estar jogando contra os movimentos da aliança? Posso estar jogando um pouco contra com movimentos da aliança, mas vai na sorte. Se eles acertarem 10, então, né, da minha aliança eles vão retirar. Se eles acertarem do outro lado, eles já vão saber quais são os movimentos, né. Então o Thomas mandava para mim: "Qual que é a listagem? Quem que vocês estão pensando em eliminar?" Aí eu só falava: "Ó, agora quem a gente quer eliminar é Cris, quem a gente quer eliminar é Thomas, ou quem a gente quer eliminar é tal pessoa". Não abria o jogo para todo mundo, claro, eu só falava para o Aham. Thomas se fosse o lado do Thomas ou o lado do Chris, porque eram as 2 pessoas que eu mais queria, né, realmente guardar ali no potinho, ajudar no que eu pudesse e etcétera. Mas é Aham. isso, né, tem que ter pessoas próximas também que possam te salvar em algum momento, né, Sim. então eles sempre estavam ali cientes de que se eles iam ser eliminados ou não, se era o Chris, se era o Thomas. E, por outro lado, isso era de grande ajuda para você, porque se você estava passando informações relevantes para ele, provavelmente eles iam, né, aliviar o seu lado lá na aliança. "Não, tira o Tadeu ainda, que ele tá ajudando aqui", né. Exatamente. Né, o Cris até inclusive quando eu falava: "Cris, vota em mim, eu tô trabalhando demais, pelo amor de Deus, deixa eu sair", ele falava: "Amigo, eu quero você aqui comigo, quando que você vai entender isso?", né, Uhum. e é verdade, assim, tipo, eu também queria o Cris comigo, porque ele me ajudava, ele era parceiro ali nos planejamentos, nas ideias, né, se tinha alguma coisa que eu podia fazer de diferente, ele perguntava se eu podia ajudar eles. E aí o que eu conseguia eu falava, o que eu não conseguia também eu não expunha, né, afinal, menti por muito tempo sobre a questão da da vantagem ali, né, que o Ryan comprou junto com a gente, né, foi a moeda de todo mundo ali para poder comprar, da Misa, Uhum. de todo mundo, assim, que juntou para poder comprar. Então, aquilo eu menti por tempos, até para inventar para o Thomas que aquela vantagem era do final de semana, eu inventei. Fui tentando botar todas as ideias na mente dele, né. Porque querendo ou não, aquilo afetaria meu jogo também. Se ele soubesse que a gente tinha, né, a vantagem, aí poderia dar problema. Aham. Eh, nossa, eu tenho ai, meu Deus, não sei se eu falo, porque como eu não tô nos grupos, né, nas alianças e tal, os meninos não me contavam as coisas. Só que teve um cenário que o Henrico, ele contou sem citar nomes, de uma call que teve uma situação entre 2 pessoas, falando sobre quantidade de medalhas. E aí teve um babado ali. Envolveu você? Porque você falou agora me veio isso na cabeça. Sobre medalhas, É, bom, sobre quantidade de medalhas. eu contei para o Thomas, por exemplo, que o Luan tinha 20 medalhas, isso eu contei. Eh, e teve uma call com o Thomas em que a gente começou a fazer contas, né, de quem poderia ter comprado a vantagem de 10. E eu já sabia quem foi comprou, né, mas eu comecei a fazer vários cálculos irreais e suposições para que ele pudesse mudar o foco e não acreditasse, por exemplo, que a Jazz ou o Ryan tivesse essas medalhas, né, tivesse essa vantagem. Então, pode ter sido essa call, e foi uma call só eu e o Thomas mesmo, porque era assim, né, a gente tinha a nossa panelinha separada, Uhum. mas foi uma tentativa de conseguir reverter, né, essa visão que o Thomas estava tendo. Consegui Aham. por um tempo, não foi por um tempo muito longo, mas consegui por um tempo.
Sei. Eu acho que eu só vou descobrir de fato, às vezes pode ter sido assim essa situação, é que eu não quero expor exatamente o que o Henrico me contou, porque vai que as duas pessoas ainda estão no jogo, né? Vai que os Sim. dois envolvidos ainda estejam lá. Mas você falando me lembrou disso, eu pensei, meu Deus, será que foi entre o Tadeu e o Thomas que teve essa conversa? Pode ser que sim, pelo que você está falando, faz um pouco de sentido, mas eu ainda não sei se é. Eu vou continuar com essa curiosidade, meu Deus do céu. Desde que o Henrico falou isso, eu tô segurando, pensando, no dia que acabar esse reality, eu vou perguntar pra ele quem foram os envolvidos. No dia que acabar. E aí, todo podcast que eu gravo, eu procuro alguma coisa assim pra pescar, sabe? Tipo, acho que foi essa pessoa. E aí, o seu foi o primeiro que eu peguei e falei, meu Deus, eu acho que foi, então. E tinha Vai até, ter por mais exemplo, informações. situações de, por exemplo, o Luan, ele deu as medalhas para o Juan para poder comprar essas vantagens, né? A priori, a ideia era que o Juan e o Luan se ajudassem, né, nesse sentido, e eu também falei para ele que tudo bem, sem problemas, né? Mas teve, por exemplo, situação que o Thomas me contou, de que no momento em que eles estavam na aliança, né, Ryan, Thomas e companhia, de que começaram a conversar sobre medalhas, e aí pediram para transferir as medalhas, acho que para o Chris ou para o Thomas, alguma coisa assim, para poder comprar as vantagens. E o Ryan falou: não, gente, passa para mim, porque na minha temporada eu fui traído, né? E afins. E eu entendo a questão da traição, mas se você está numa aliança, você tem que gerar uma certa confiança, né? Da mesma forma que eu compartilhei minhas medalhas sem pestanejar, né? A Jess também compartilhou a medalha sem pestanejar. Ele poderia ter falado, galera, ó, tenho também uma aqui, né? E não sei o quê, para poder realmente dar um resultado mais positivo, né? E que na verdade não foi isso. A ideia do Ryan era pegar as medalhas e utilizar. E ficar pra ele, sim. E ficar para ele. Né? É inteligente? É inteligente, mas isso a longo prazo pode virar um problema muito grande para ele, porque Chris e Aham. Thomas, eles não são bobinhos, né? Eles sabem fazer o jogo. Se eles Exato. desconfiassem, eu lembro perfeitamente num outro reality que eu joguei com o Chris e que eu traí o Chris, ele me eliminou no mesmo dia. Nossa, que rápido. Foi a chance perfeita dele. Eu caí, ele fez a cabeça de todo mundo e eu fui eliminado. Então, assim, você tem que saber também como que você vai fazer isso, né? Não é só pegar e falar, ah, não, deixa comigo que eu vou fazer. Não, você tem que dar uma garantia de que as coisas vão caminhar do jeito que eles estão esperando. Uhum, tá certo. Qual foi a sua maior dificuldade no jogo? A maior dificuldade no jogo, acho que as provas. Suspeitei. Mas assim, porque eu não lembrava que tinha essa quantidade de provas, então minha cabeça não estava preparada para isso. Na hora quando eu lembrei, eu falei, puta que pariu, eu falei, tem muita prova, como é que eu vou isso? A de conhecimento, por exemplo, quando caiu coisas de diva pop, eu falei, gente, eu sou viado, sou, mas eu não sou uma gay do pop, então eu não vou saber esse decor. Não era muito inclusivo, apesar de ser um mundo LGBT. Exatamente, né? Acho que tem provas também ali que, como eu sou disléxico, para mim era muito difícil eu me organizar no meu cérebro para fazer a prova, né? Então eu Uhum. olhava aquele monte de coisa e falava, gente, eu não vou conseguir seguir a ordem. Até das cores eu fiquei meio bugado. Eu falei, gente, será que eu acertei? Errei? O que aconteceu? As provas de habilidade, principalmente, né? Que tinha umas que tinha que contar letras, né? Essas coisas aí. Foi o caos assistir, porque era tipo, tem 3 letras, é a pessoa, paralelepípedo. Nossa, exatamente. Acho que para mim o pior foi a parte das provas, assim, né? E fazer esse equilíbrio entre minha vida pessoal e a vida do jogo, porque como eu trabalho muito, eu tô sempre trabalhando, né? Uhum. Eu tava jogando, fazendo apresentação. Às vezes eu tava treinando uma outra língua junto com o jogo, e aí eu me embananava inteiro. Eu falava, como é que fala isso em português mesmo?
Ai, que gringa. Esqueci a palavra em português. Só sei em inglês. English, please. Não é? Você foi campeão da primeira temporada e foi eliminado nessa. O que deu errado? O que deu errado? Acho que o principal foi eu ter tido uma agenda, né, um trabalho, uma consultoria no dia do jogo, e aí isso tirou um pouco da minha possibilidade de jogar, né, porque se eu não tivesse caído e o Luan tivesse caído, era ele que seria eliminado. E aí eu teria que o quê? Continuar a, né, melhorar um pouco das provas nos próximos, né, que aí sim funcionaria. Acho que o principal foi esse. Né? Se eu tivesse tido a oportunidade de jogar no dia, quem sabe eu conseguiria ter tido um bom resultado na prova. Né? Porque no dia que eu estava na apresentação, que foi um dia antes, eu consegui estar na apresentação, a sorte foi que atrasou, né? Então atrasou minha apresentação lá no evento que eu estava, então deu para eu jogar, mas eu consegui fazer. Né? E até tive um resultado melhor do que o esperado. Então eu poderia fazer o mesmo jogo, né, do que eu fiz na 1, melhorar nas provas, na reta final e conseguir deslanchar. Uhum. O seu trabalho, né, que aumentou bastante, você continua trabalhando na mesma coisa que você trabalhava na temporada 1? Não, eu mudei, né? Agora eu tô fazendo uns freelas mais na área de design, principalmente de design de games, e tô trabalhando com treinamento corporativo, então eu virei professor de empresa. Ah, você é aquele cara que dá os cursos. Exatamente. E aí agora, né, eu tô num cargo um pouco mais alto, então eu virei gestão mesmo. Então, eu tenho responsabilidade não somente comigo, mas com o meu time, com as pessoas que trabalham comigo no geral. Então, é muito mais coisa do que naquela época. Ah, entendi. Como foi reencontrar o seu amor Juan no game? Foi tudo. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu entrei no jogo e dei de cara com o Ru, muito porque ele é parceiro, né? A gente não só no jogo, a gente tem ali um contato próximo, mas na vida também a gente conversa de vez em quando, né? A gente tá sempre ali. Deu uma travadinha aqui. Não somente no jogo, né, que a gente tem esse contato, a gente tem um contato na vida também. Então, ver ele no jogo, poder jogar com ele de novo, poder fazer estratégia, falar mal das pessoas, destilar o veneno, foi tudo. Acho que também ver Thomas, ver Cris aqui, foi uma delícia, né? Tava com saudade de ser rata com o Thomas. Você teve jogo duplo, isso não podemos negar. Mas entre sua aliança de Jazz, Rua e Ryan e a outra do Thomas e do Chris, qual era a sua maior prioridade? Eu não tive, acho que um jogo duplo, acho que eu tive um jogo triplo, jogo quádruplo, tranquilo. Tá sendo modesta a pessoa falando que foi duplo só. Foi modesta, foi modesta. Não, eu tinha um jogo, na verdade, com todo mundo. Eu conversava com todo mundo, eu tinha alinhamentos com todo mundo, né? Eu entendia o que estava acontecendo com todo mundo, porque, afinal, um jogo social não é um jogo social só com um ou com outro, é com todos, né? Eu acho que, a priori, quem era minhas responsabilidades ali era a Star Squad, né? Afinal, o Juan tava, eu não ia trair o Juan de forma alguma. Mas a partir do momento em que o Juan saiu, a minha prioridade não eram mais eles, né? Porque eu também não era prioridade deles. Então, se eu não tenho prioridade de um lado, para que eu vou priorizar? Exato. Então, a prioridade era basicamente o Juan e onde ele estivesse. Exato. Se o Juan falasse para mim, olha, entrei numa aliança com o Cris e com o Thomas, eu ia com eles e traía todo mundo. Para mim, eu não tenho problema em fazer isso, porque eu já fiz muitos jogos trair as pessoas. Nesse que eu não quis fazer esse tipo de jogo, mas se tivesse necessidade de trair para poder defender o Juan, para a gente poder continuar jogando juntos, mas em outro local, faria, sem pensar. Última pergunta. Essa é uma pergunta com duas perguntas. Se você fosse para a final, com quem você gostaria de ir? E quem você acha que você venceria com certeza? Eu acho que esse eu não venceria ninguém.
Mas se for pensar numa final, assim, os três, né? Os três finalistas. Quem você gostaria de ir? Eu gostaria de ir com o Juan Lógico, e gostaria de ir com a minha amiga Thomas, claro. porque ele merece, sabe? Esse jogo ele se segurou um pouco com eu falando no ouvido dele, tipo, não volte a ser o Thomas do A Casa 2. Sim, Aham. ele estava querendo, em muitos momentos, ser o Thomas da Casa 2, causar. Eu falei, amiga, não, vamos, se segura. Mas eu gostaria de ir com eles. Apesar de que, assim, se for num outro cenário, né, e sei lá, Juan não tivesse, Thomas não tivesse, eu gostaria de ir com o Rico, porque eu acho o jogo dele muito bom, e com o Chris. Olha só. E aí você falou que acha que não venceria de ninguém. Então, nesses cenários que você colocou, o primeiro, Juan, Thomas e você, como que você acha que seria o pódio? Talvez seria Juan em primeiro, que o Thomas também é difícil vencer, porque né, as pessoas não valorizam a rata, mas eu valorizo. Então, Juan, Thomas e eu. Eu acho que eu ficaria em terceiro, porque as pessoas não iam votar em mim, porque eu não sou um comp beast em prova, né? Eu não sou a melhor pessoa em prova, e isso, querendo ou não, vale, né? Não adianta você ter Sim, só um social, teria que também ir bem nas provas para poder brilhar um pouco o olho das pessoas. sim, sim. E nessa do Thomas aí, de você achar que ele também tem chance de não vencer e tal, que as pessoas não valorizam, você acha que ele é o que mais tem chance de ser barrado? Infelizmente, acho que sim, né? As pessoas provavelmente barrariam o Thomas, mas eu acho que deveriam dar uma chance para gay mostrar o que ela pode, sabe? O que ela pode entregar, o que ela pode mostrar, porque a galera acha que o Thomas é um pouco fraca, né? Questão de provas, etc. Mas o Thomas ele não é fraco. Ele é muito bom em social, ele é muito bom em mentir, né? Afinal, a gente tinha nosso podcast ali no final do dia. E era pura, assim, puro destilar um pouco de veneno, mas eu amava, né? Porque afinal ele fez eu abrir muito o olho para muita coisa, fez eu entender um pouquinho de movimento de jogo deles. Acho que eu também fiz ele entender um pouco dos nossos movimentos, mas é troca, né? Eu sigo muito uma frase assim, que é o famoso chifre trocado não dói, né? Então, a partir do momento que o Ryan ele cagou na estratégia da aliança e etc., eu me senti no direito também de, se eu pudesse cagar ele de alguma forma, eu poderia. Entendi, entendi. Bom, Tadeu, da minha parte é só, entre aspas, né, que teve muita pergunta. Gravamos um tempão, muita coisa para se dizer, né? Mas Muita ainda coisa. tem, mas ainda tem esse tempo, todo o tempo que você quiser. Se você quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, né? Mais alguma coisa do seu jogo, que tinha muitas nuances aí. Não sei se quem vai ouvir estava esperando por tantas camadas, né? Então, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, tem esse tempinho final aí, fica à vontade. Boa. Eu acho que também uma coisa que eu comecei a reparar, assim, Benços, é que as pessoas subestimaram um pouco do meu jogo também. O Rico não subestimou porque ele entendeu um pouco do que eu estava fazendo em teoria, né? Ele falou assim, meu, todo mundo que tá caindo com você tá sendo eliminado. Ele falou, então, alguma coisa você tá fazendo certa. É. E é verdade, né? Acho que um jogo social, ele exige um pouco de você, em alguns aspectos, né? Você precisa ser esperto nas coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, como eu não acertava nada, estava tudo certo eu poder fazer um jogo só de social, né? Mas me subestimaram um pouco, né? Eu poderia, por exemplo, ir até o final e começar a deslanchar em questão de prova e as pessoas me deixaram. Né? Uhum. Eu poderia, não aconteceu, mas poderia. Sim. E eu acho que um outro ponto é que a gente precisa jogar, mas a gente precisa jogar principalmente com a nossa cabeça.
né? Ele é um jogo muito mental, ele exige que você utilize sua mente para isso. Então, a gente tem que sair um pouco da mesmice só de fazer os mesmos movimentos de sempre. Vamos se desafiar a fazer o novo, vamos se desafiar a fazer diferente, vamos se desafiar a fazer movimentos inesperados das pessoas, né? Não vamos deixar as coisas óbvias. Então, esse é muito minha linha de raciocínio, né, quando eu estou jogando. Eu não gosto de ser óbvio no que eu estou fazendo, né? Eu gosto desse cenário meio encoberto, né? Até colocaram lá que eu sou uma pessoa, numa das falas lá, né, daqueles textinhos. Qual que é a palavra? Agora esqueci a palavra. Misterioso. Ah, tá. Os Eu recados sou anônimos, né? eu sou misterioso nas minhas ações, né? Eu não sou uma pessoa que abre o jogo para qualquer um. Mas todo mundo que perguntou para mim sobre o jogo, eu trouxe um pouco dessa nuance, sabe? Uhum. E acho que um dos movimentos que eu não me arrependo foi de ter tirado o Paulo. Que eu acho que o Paulo, lá na frente, ele poderia ser muito perspicaz. Sim. A primeira conversa que eu tive com o Paulo sobre pensamento, sobre questões de estratégias e etc., eu vi a potência que ele era, né? A potência de pensamento, a potência de planejamento, de tudo. Então eu falei, isso aqui vai dar problema. Que se o Paulo tivesse durado mais, o jogo poderia ter muitas coisas diferentes, que ele realmente ele sabe jogar. Ele sabe, né? Então, esse foi um movimento que eu não me arrependi, apesar de ter, por exemplo, me aproximado mais dele, né? E o engraçado é que eu me aproximei, por exemplo, do Rico e do Paulo da mesma forma, né? Com os mesmos motivos de briga, de puxar mesmo e falar, galera, você tem que... No começo tinha uma rixa ali, né, entre você e o Rico. Tinha. Eu acho que eu e o Rico, a gente começou a se dar melhor, assim, depois da prova do elevador. Que aquela prova eu foquei nele mesmo. Mas eu fiz uma ótima leitura, porque eu falei, agora ele vai fazer isso, ele vai cortar minha corda e eu vou me segurar aqui. Me arrebentei no final? Me arrebentei no final, né? Porque eu deveria ter subido também. Eu fiquei só mais me segurando, cortando a corda do Rico, para tentar derrubar ele. Né? Eu poderia ter pensado também um pouco melhor, mas foi bom, assim, né? Depois dessa prova, eu e o Rico, a gente sentou, a gente foi conversar um pouco ali no PV, falei para ele que, para mim, chifre trocado não dói, então se ele me tirou numa prova, eu vou fazer o mesmo com ele, em todas as vezes que eu conseguir, né? E isso é muito legal, né? Acho que o jogo tem isso. A gente pode fazer um social depois com o seu inimigo, né? E acho que o principal ponto é que eu nunca deixei ninguém ter nenhum tipo de ranço comigo. Então, se eu fazia algum movimento que poderia ter um impacto, logo em seguida eu ia e conversava, explicando por quê, explicando, né, o que eu teria que fazer. Nunca só, tipo, criei uma rincha aqui, vou deixar essa rincha. Não, porque isso é um risco, né? Quanto mais não rincha eu tiver, pior. Não deixava a pessoa tirar suas próprias conclusões. Você ia lá e falava os seus motivos mesmo. Exatamente. Eu explicava a minha linha de raciocínio, eu explicava qual que foi o pensamento que eu tive quando eu fiz isso, para a pessoa não se sentir mal, né? Não criar ali um problema, mas principalmente para poder manter meu social, porque mesmo que eu estava no ranking baixo, quando a gente vira um problema, a gente elimina o problema, independente se ela está com se ela te ameaça ou não. Exatamente. Então, acho que esse foi um dos meus pensamentos, né, nesse sentido. Sempre quando acontecia um problema, eu já falava, galera, preciso aqui conversar com tal pessoa. Assim que eu eliminei o Cris da prova, a primeira coisa que eu fiz foi, Cris, deixa eu falar para você, amigo, eu preciso também seguir aqui os movimentos da aliança, né? Eu sei que você não estava esperando, mas eu estou torcendo muito para que você fique. Né? Se eu puder conseguir fazer alguma coisa aqui para você poder ficar, eu vou te ajudar, e é isso. Porque aí eu consegui me garantir, né? Eu não me queimei 100%. Entendi. Bom,
É um jogo que rendeu até onde rendeu, né? Então podemos dizer que no final das contas deu certo. Foi por uma fatalidade, né, que você não conseguiu jogar e caiu junto com o Rico, então, né, saiu. Já tinha sido traçado, né? Se eu tivesse caído com o Luan, eu não sairia. Exato, mas o Luan, nossa, é que você não viu, né? Mas como ele deu sorte naquele dia. Ele deu muita sorte, porque o Rico fez uma bobagem ali, escorregou, ele e o Cris não leram direito, e eu acho que você não viu mesmo, mas o Rico mandou a resposta da prova no chat da prova. Ele mandou a resposta, tipo, mandou. Nossa. E aí o Luan, óbvio, né? Quem em sua consciência não se aproveitaria disso? Então, culminou com o fato dele ter dado resposta, e aí, apesar dele ter sido o primeiro a encontrar o que tinha que encontrar, ele não leu direito e ele seguiu a instrução de uma maneira errada. Então, ele e o Cris foram lá pro fundo, e o Luan, que pegou ali a resposta e fez o que tinha que ser feito de fato, ganhou a imunidade, né? Então, foi por uma coincidência enorme que o Luan não foi para detenção junto com você. Então, foi uma série de fatores, de grandes coincidências, de grandes, né, reviravoltas que levaram à sua eliminação. Fui eliminado pelo Rico, então. Exatamente. No fim das contas, foi isso que aconteceu. Eu não acredito nisso. Exatamente. Depois você vai tirar, quando ele sair, você tira satisfação com ele. Que história é essa que você me eliminou? Ai. Exatamente. Mas não é um jogo fácil, né, Benz, fazer um jogo social. Você tem que saber os seus movimentos, o que você vai fazer, porque senão qualquer movimento ali que eu fizesse de forma diferente poderia dar muito na cara que eu estava fazendo esse jogo social e que eu estava jogando com várias pessoas e não somente com uma, né? Então tinha que ser inteligente. De qualquer forma, se eu tivesse indo bem em prova, talvez eu erraria um pouco nas de afinidade, só para poder não me comprometer. Manter. Exato. Sim. O Paulo, no podcast dele, jogou algo parecido, mas não errar de propósito, e sim não acertar. Que você vai ficando ali escondidinho, escondidinho, ninguém lembra de você, e aí quando você vê, você já garante ali pelo menos uma pontuação média. Exato. Esse era principalmente meu foco, tá? Isso não era ficar no topo. Eu não queria ficar no topo do ranking, porque eu sei que quem tá no topo é um problema, né? Então a minha ideia era ficar na meiuca, que no fim eu fiquei no limbo mesmo. Mas a intenção era ali, ficar sempre ali na metade, né? No 5, quando tava em 10 ali, né? Essa era a intenção. Para poder conseguir ter um controle melhor e eu não ter um impacto grande, né? Porque se eu tivesse muito no alto, o meu jogo social, por exemplo, com o pessoal, não ia funcionar. Porque eles iam me eliminar de qualquer forma, porque eu ia estar num bom ranking, então para que eles não vão me eliminar? Né? Aí, ou eu teria que mudar de lado e realmente jogar com eles, fazer os movimentos deles, usar o pensamento deles, ou eu ficaria no risco mesmo, né? Eles iriam me eliminar em algum momento. Entendi. Bom, gente, esse foi o jogo do Tadeu. Acho que está muito esclarecido para quem jogou com ele. Tá aí várias confissões. Eita. Para quem não jogou, tá aí explicado. Para quem viu de fora, tá explicado também. Para mim, tá muito explicado. Muitas coisas aqui que eu ouvi, né, que deixaram passar e ainda vai passar com as outras pessoas que vão participar. Muito esclarecido. E agradeço você, Tadeu, por ter aceitado falar e por ter falado tudo, né? Por ter rendido. Gosto quando a pessoa vem aqui e rende no podcast, que, nossa, meu maior medo é ter que tirar, né, água de pedra. Então, acho que é leite de pedra, né? Tirar leite, não sei. É alguma leite coisa, de pedra. É tirar alguma coisa da pedra, algum líquido. Enfim, tirar suco da pedra, enfim. Meu maior pavor e rendeu super. Muito obrigada por ter falado, muito obrigada por ter aceitado participar. Com certeza a sua participação foi boa, né? Apesar das quedas. Foi uma Apesar das quedas. Que interna ali foi uma grande movimentação, né?
Então, muito obrigada por ter participado. Adorei falar com você. Imagina, eu que agradeço, Bênçãos, agradeço todo mundo, principalmente Di e Henrico também, né, por ter me convidado. Agradeço, acho que todo mundo que participou do Summer, porque a gente fez uma temporada incrível. All Stars, né? Sim, Afinal, a gente tem que saber, né, o que a gente está fazendo. Então, não poderia exato. ser diferente. Não esperava menos de vocês. E o principal, né, Bênçãos, eu nunca iria esconder o jogo. Eu acho que quando você sai, você já tá na merda, você abraça o capeta, né? É basicamente isso. Principalmente agora, né? Não vai mais ter repescagem, reta final, não tem para que esconder. Vamos falar tudo mesmo. Exatamente. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio. Tá acabando, meu Deus, nem acredito. Muito obrigada por terem escutado e até a próxima. Até a próxima, gente.